Episódio 8, Previdência Complementar. E aí, tudo bem? Eu sou o Rafael do Meu Bolso Cheio e eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Caminhos para a Riqueza. Eu estava até lendo aqui uma parte do nosso livro Segredos para Atingir a Riqueza com o assunto que eu vou tratar com você aqui hoje, que é a Previdência Complementar, a Previdência Privada. A Previdência Privada, ela é talvez um dos produtos bancários mais complexos, né? Tem uma série de detalhes ali nesse produto que você precisa saber necessariamente se você quiser realmente fazer um bom negócio quando for contratar uma previdência privada. Por quê? A previdência ela é basicamente uma forma de você formar uma poupança de longo prazo, né? Então, por exemplo, eu tenho 30 anos, quero com 60 anos ter uma renda complementar. Eu vou começar a depositar um valor mensal, eu vou colocar um valor único lá e durante 30 anos isso vai sendo aplicado em alguns fundos, né? Aí depende daquilo que o plano que eu adquiri vai falar. E chegando lá no final eu vou ter aquele benefício que eu escolhi ter. Eu posso de repente até sacar a minha própria reserva. Só que o que acontece? A previdência normalmente ela é vendida como um investimento normal e pode fazer hoje, resgatar daqui pouco tempo e você vai ter uma rentabilidade bacana. Só que na maioria das vezes as pessoas fazem, não tiram as dúvidas, não conhecem o que estão fazendo e levam um susto quando vão tirar um extrato para saber o saldo que tem. Muita gente até já perdeu dinheiro com isso, né? Muita gente perde dinheiro com isso, porque tem algumas taxas que incidem ali na previdência e tal. Eu vou te levar ali para o meu quadro, que eu vou tentar ser o mais detalhista possível. Eu vou tentar realmente explicar os detalhes, né, aquilo que está por trás da previdência, tudo relacionado à tributação, a aportes, né, taxa de carregamento, taxa de administração. Eu vou tentar ser o mais explicar o máximo possível para que você possa, a partir desse vídeo, né, a partir do momento que você vê esse vídeo, escolher se realmente previdência é para você, se não é para você, se é um bom negócio e se você decidir fazer uma, qual é a melhor alternativa para o seu caso. Então vamos lá. A previdência privada ela tem basicamente dois tipos de plano, né? Isso aí em qualquer banco que você for. PGBL e o VGBL. Quais as diferenças? O PGBL é um plano gerador de benefício livre. Ele é indicado normalmente para quem faz a declaração do imposto de renda, né? Declaração do imposto de renda de pessoa física no modo completo. E aí eu vou te falar por que disso. O VGBL é uma espécie de seguro de vida, né? Vida gerador de benefício livre, que te dá a mesma possibilidade do PGBL, de receber um benefício lá no futuro. Eu contrato hoje, quero sair com 60 anos, quando chegar lá eu quero receber um benefício mensal. Só que ele é indicado para quem faz o imposto de renda de modo simplificado. Por que disso? Num plano de previdência que você faz PGBL, que é esse aqui, você pode descontar da base de cálculo do seu imposto de renda até 12%, né, da sua renda tributável anual para efeito de imposto de renda. Ou seja, você pode contribuir para um plano que é seu e pode abater aquilo até o limite de 12% da base de cálculo do imposto anualmente no seu imposto de renda. Já o VGBL não é possível descontar no imposto de renda. Mas calma que não é só isso que faz talvez o PGBL ser melhor. Por quê? No PGBL, vamos supor que você faz um PGBL e você está descontando o seu imposto de renda. Só que você por algum motivo precisa desse dinheiro e tem que resgatar antes da data de saída. Quando você faz um resgate antecipado,
antecipado no PGBL, você paga o imposto de renda sobre o valor total do saldo. Ou seja, se você tem 100 mil no PGBL, você vai pagar imposto de renda sobre esse valor total aqui, certo? Já no VGBL, se você precisa resgatar antes da data de saída o dinheiro, você vai pagar o imposto de renda sobre o rendimento. Então, se você tem 100 mil que você depositou e R$ 1.000 de rendimento, você paga imposto só sobre os R$ 1.000 que você teve de rendimento. Então, veja aí que é uma compensação, né? Tanto o PGBL quanto o VGBL podem ser feitos da mesma forma. Só que outra coisa, não é só no caso do formulário completo que você deve fazer um PGBL. Por quê? Se o valor que você estiver colocando numa previdência privada já estiver superior, se as suas contribuições dentro do mesmo ano já forem superiores a 12% do que você pode abater lá nos seus rendimentos tributáveis anuais, opa, então não compensa mais. Se você realmente quer ter um plano de previdência daquele valor que você está estipulando, se passar disso aqui, você pode fazer um VGBL. Aí compensa você fazer um PGBL até o limite de 12% e o resto você joga no VGBL. Não tem por que você colocar mais dinheiro no PGBL se você não vai poder abater isso no seu imposto de renda e ter o benefício fiscal. Certo? Então, basicamente, os dois tipos de previdência que tem, aí é óbvio que cada banco, cada instituição que vende previdência, ela tem nomes específicos para os planos, né? Isso não tira dos planos a característica de PGBL e VGBL. E normalmente no nome do plano vai ter um nome lá de cada banco, de cada instituição, e vai ter seguido VGBL ou PGBL. É importante saber também que você só pode abater o imposto de renda no PGBL se você contribui também para a Previdência Oficial, que pode ser o INSS ou um órgão de previdência oficial de estados, da União ou municípios. Né? Servidores públicos não contribuem para o INSS, eles têm um regime próprio de previdência. Você só pode abater usando o PGBL no seu imposto de renda se você contribuir também para um regime de previdência, seja INSS ou algum outro regime de servidores públicos. Certinho? Então, nós vamos passar agora para a parte de tributação da Previdência. Eu vou te mostrar o que você pode fazer, né, em relação à tributação no seu plano de Previdência. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Quando nós falamos em tributação, tributação é basicamente o quê? O imposto de renda, né? Então, o imposto de renda. O imposto de renda, ele incide tanto no PGBL quanto no VGBL. Daquela forma que eu falei, se você for resgatar um PGBL, você vai pagar um imposto sobre o valor total do saldo. Se você for resgatar um VGBL, você vai pagar um imposto apenas sobre o rendimento. E existem duas formas de tributação. Uma que nós chamamos de progressiva compensável e outra que nós chamamos de regressiva definitiva. Isso daqui gera muito problema. Por quê? Eu vou te mostrar primeiro como que funciona cada uma delas, depois eu te falo o que isso pode acarretar. Na tributação progressiva compensável, o que ocorre aqui é que é usado para cálculo do imposto de renda daquele plano de previdência a tributação do imposto de renda normal, que vai lá até 27,5%. Se você fizer um resgate e o seu plano for progressivo compensável, o tipo de tributação, você vai ser tributado na fonte em 15%, e quando você fizer a sua declaração anual de imposto de renda, você vai ter que fazer esse ajuste. O que é o ajuste?
Se o valor que você está resgatando for superior a um valor que dá uma alíquota maior de imposto de renda do que 15%, você vai ter que pagar a diferença. Se o valor que você está resgatando for menor, né, você vai fazer a compensação ali e pode ter uma pequena devolução ali do imposto que você pagou na fonte quando você fez o resgate. A regressiva definitiva, ela é um pouco diferente. O que acontece com ela? Ela começa em 35%, né? De 2 em 2 anos, ela vai caindo. E chega aqui, ó, se você mantém mais de 10 anos o plano... Opa, desculpa. Se você mantém um plano por mais de 10 anos, ela chega a 10%. E ela não é passível de compensação, de ajuste no imposto de renda. Ela por isso que chama definitiva, né? E aí, o que acontece em muitos casos? A pessoa contrata uma previdência e fala, não, isso aí eu quero um plano para eu me aposentar mesmo, um plano para daqui 30 anos e tal. E faz, então, a opção pela regressiva definitiva. Só que, passa 2 anos, por algum motivo, ela quer acessar aquele dinheiro de qualquer forma, né? Ela quer o dinheiro que precisou e tal, e aí se ferrou, porque vai entrar na alíquota de imposto de renda maior de todas, certo? Então tem que ficar muito ciente quando você vai fazer um plano. Será que esse plano é realmente um investimento de longo prazo e eu vou segurar ele até o fim? Ou eu posso precisar do dinheiro? Tem que ficar atento por causa dessa tributação aqui. Se for regressiva, é legal você deixar aqui, ó, mais de 10 anos, seu imposto cai para 10%. Então ele vai ficando cada vez mais atrativo. Certinho? Em relação à tributação, ao imposto de renda que incide sobre o plano de previdência, o que você tem que saber, primordialmente, é isso aqui, em relação a esses dois tipos de tributação e como que funciona cada um deles. Eu vou te falar agora um pouco daquilo que a gente não costuma ouvir quando vai comprar um plano de previdência, né? Geralmente, a gente vai comprar um plano de previdência, a gente só ouve falar em benefícios e a rentabilidade é boa, e é um ótimo investimento, e é melhor do que CDB e tal. Só que, nos planos de previdência, isso em qualquer instituição, existem taxas que são cobradas para administrar aquele plano, né? É o que a gente até falou no nosso livro, Segredos para Atingir a Riqueza. Você pode colocar o dinheiro na mão de uma pessoa para administrar para você, ou você mesmo pode administrar os seus próprios investimentos. Se você colocar na mão de alguém para administrar para você, com certeza esse alguém vai cobrar alguma coisa por isso. E é isso que acontece no plano de previdência. O banco, a instituição administradora do seu plano, ela vai te cobrar taxas para administrar aqueles recursos. E então a gente começa aqui falando, então, primeiro da taxa de carregamento. A taxa de carregamento é, de fato, uma taxa para gestão do plano de previdência que você está comprando. Ela incide normalmente sobre cada aporte que você faz. O que é aporte? É um depósito. Então você faz um plano, coloca 10 mil reais, depois de um ano você coloca mais 1.000, mais 10 mil. Cada aporte desse gera uma taxa de carregamento. Normalmente a taxa de carregamento, aliás, não só a taxa de carregamento, todas as taxas, elas são inversamente proporcionais ao seu saldo e ao seu tempo de permanência no plano. Né? O que significa isso? Quanto maior o valor que você tiver, o seu saldo, maior os seus aportes, normalmente você consegue uma taxa de carregamento menor. A taxa de carregamento, normalmente, ela pode ser antecipada, né? Ela pode ser, normalmente, antecipada, que é o que isso? A cada aporte que você coloca, coloquei 1.000 reais, ele já cobra lá um percentual. Coloquei 1.000, só entra 1.950, por exemplo. Ela pode ser pós-antecipada. Pós-antecipada ocorre quando? Normalmente no resgate, dependendo do prazo. Então, se você resgatar daqui um ano é uma taxa pós-antecipada, se você resgatar daqui 2 anos é outra taxa. Essa taxa aqui ela pode ser mais interessante, porque pode ser, né? Cada caso é um caso. Se você faz um plano
para 10 anos, por exemplo, ou mais, você pode ficar livre dessa taxa aqui. Se você paga uma taxa antecipada, você já pagou. Se a hora que deposita, você já pagou aquela taxa antecipada, certo? E existe em alguns casos uma taxa que a gente chama de híbrida, que é uma taxa que normalmente ela é menor um pouco na hora que você coloca o dinheiro, mas pode ocorrer também a cobrança de taxa pós-antecipada. Pode ocorrer essas duas cobranças. Dependendo do prazo que você deixa, geralmente também essas taxas, essa taxa pós-antecipada, né, ou a taxa de saída, você pode ficar isento dela. Quanto maior o prazo que você deixar o dinheiro e maior for o recurso que você tiver, menor ou pode ser até zerada essa taxa de carregamento pós-antecipada, certo? Então, taxa de carregamento é isso, é uma taxa que incide sobre o valor que você está colocando no seu plano de previdência. Uma outra taxa que a gente tem que falar também, que ela é muito relevante, né, nos planos de previdência, é o que a gente chama de taxa de administração. Na realidade, se você conhece fundos de investimento, você já deve ter ouvido falar em taxa de administração. Todo plano de previdência, ele coloca os seus recursos em fundos de investimento. E aí, quando você contrata, você pode normalmente escolher se você quer um fundo de renda fixa, se você quer colocar em fundo de renda variável, né, que aí investe em ações e tal. E todo fundo de investimento tem uma taxa de administração. Mais uma vez, também, isso aqui beneficia mais aqueles que têm mais dinheiro. Normalmente, quanto mais recursos você colocar, melhor é o fundo que você vai poder colocar o seu dinheiro, que tem uma taxa de administração menor. Existem fundos que cobram taxas de administração absurdas, tipo 4% ao ano, 5%. Isso aqui né, se você somar a taxa de administração com inflação, que corrói seu dinheiro, com taxa de carregamento, torna praticamente inviável você contratar um plano de previdência. Então, quando você for fazer um plano de previdência, pergunta, né, se você realmente decidir, baseado nas informações que eu estou te passando, não, é bom para mim. Procura saber essa taxa de administração, qual o fundo que o seu dinheiro vai ser aplicado, quais são os riscos envolvidos nisso, né, se o seu dinheiro está em renda fixa e tal. Acontece muito do cara colocar o dinheiro lá, não, pode aplicar em renda variável, porque renda variável, a longo prazo, pode ser que dê um rendimento bem maior do que a média, né, do que um rendimento em renda fixa. Só que no curto prazo você pode perder dinheiro. Você pode colocar 10 mil reais e daqui a um ano ter 8 mil, por exemplo. E isso gera um desespero danado na pessoa porque ela precisa do dinheiro, às vezes quer resgatar e perdeu aquele monte de dinheiro. Então ficar muito atento se você está aplicando em renda fixa ou renda variável, né, um desses dois, e qual é a taxa que o seu banco ou a instituição que você está fazendo o seu plano de previdência está cobrando daquele fundo. Pegar os prospectos dos fundos, né? Ler as instruções, ler quais os riscos envolvidos naquilo que você está fazendo. Geralmente, quando a pessoa, quanto mais jovem, quanto menor for o percentual, né, do seu dinheiro que você está colocando naquilo, normalmente você pode aplicar em fundos mais arrojados, né, em renda variável. Quando você vai chegando próximo da data de saída, é normalmente importante que você passe a maior parte dos recursos para renda fixa, porque próximo da data de saída você não pode correr um risco de perder dinheiro ali no finalzinho e ter o seu benefício reduzido, certo? Então, em relação à taxa de administração, é basicamente isso que a gente tem para falar. Então é isso. Para finalizar, né, a previdência privada, eu quero deixar aqui a mensagem de qual seria aí a maior vantagem da previdência privada, né? É bom porque você coloca o seu dinheiro para alguém administrar. Se você não acompanha o mercado, se você não tem conhecimento ainda, né? Se você não tem essa disposição, você pode colocar o seu dinheiro para um terceiro administrar. E aí a previdência é uma forma de colocar o recurso para a terceira administrar. Por outro lado, sempre que você faz isso, né, dá o dinheiro para um terceiro administrar,
você paga essas taxas que eu te falei aqui, taxa de carregamento, administração, e você está sujeito aos riscos, né, daquilo que o outro está fazendo com o seu dinheiro. E você provavelmente vai ter uma rentabilidade menor do que se você resolver aprender a investir, aprender a pegar o seu dinheiro e montar a sua própria carteira de investimentos. Aí no longo prazo pode fazer uma diferença gigantesca, né, para você. Se você tiver alguma dúvida relacionada à Previdência ainda, se ficou algum detalhe aqui que eu não ficou muito claro para você, se eu não consegui ser claro, deixa nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto, vamos debater. Quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, quanto mais a gente conversar, mais nós podemos aprender, mais nós podemos esclarecer as pessoas e tal, podemos melhorar aí, de uma forma geral, a nossa vida, né? A nossa vida financeira, que reflete em nossa vida de maneira geral. Lembre-se de se inscrever em nosso canal do YouTube e curtir a nossa fanpage no Facebook. Muito obrigado por me assistir e até nosso próximo encontro. Gostou do vídeo? Inscreva-se em nosso canal para receber os próximos vídeos. Clique aqui para curtir. Deixe suas dúvidas e sugestões na área de comentários. Inscreva seu e-mail em nosso blog para receber nossas planilhas e outros materiais gratuitos. Curta nossa página do Facebook. Você pode acompanhar nossos vídeos e artigos pelo Facebook. Conheça também o Quero Ser Patrão, nosso blog sobre empreendedorismo.